Senhores telespectadores, um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar com vocês novamente e juntos podemos compartilhar o que Deus tem ao nosso coração, ao nosso entendimento neste dia. Acompanhem comigo a palavra de Deus registrada no livro de Números, no capítulo 13, versículos 25 ao 33, que fala exatamente assim ao nosso coração. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esta, meu querido, minha querida, é um relato bíblico verdadeiro de quando Moisés enviou os homens do seu exército a espiar a terra que eles haveriam de conquistá-la. A terra que Deus prometeu quando os tirou do Egito. A terra que manasse leite e mel. E de fato, os espias foram. Eu quero nessa manhã falar ao seu coração sobre o dilema que muitas vezes há dentro do nosso ser, dentro do nosso entendimento, dentro do nosso coração, aquilo que aflige a alma de todo ser humano. A derrota e a vitória que convivem conosco. Nós estamos vivendo num mundo em que viver implica em vencer ou vencer. Nós estamos aí acompanhando nos noticiários toda essa confusão acerca da seleção brasileira, que não foi capaz de vencer o campeonato na França, e há muitas versões acerca do fato. E para nós, para mim, para você, para nós brasileiros, o que importa é vencer ou vencer. E esta é uma frase muito conhecida, não somente nos meios esportivos, mas sobretudo na nossa vida, naquilo que reflete uma urgente necessidade imposta pelo mundo, pela sociedade, de sempre vencer e de fazer com que os perdedores sejam de fato eternos derrotados. E há muito homem, muita mulher de Deus, muitos cristãos que assumiram dentro do seu coração, da sua alma, este pensamento de vencer ou vencer. A verdade bíblica primária diz que a vitória pertence a Deus. De fato, ela não somente pertence a Deus, mas ela também pode pertencer ao homem e à mulher de Deus que entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo e é, em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, mais que um vencedor. Nós vivemos num mundo de derrotas. Elas fazem parte do nosso cotidiano. E isso trabalha no coração humano de maneira muito diversa e leva muitos ao derrotismo. Nós podemos ser contemplados muitas vezes com derrota, mas nós podemos fugir delas. Nós não podemos viver derrotados pela derrota. Viver uma vida, de fato, assumida de derrotismo, como muitos estão assumindo nesse dia. Mas as vitórias também fazem parte do nosso dia a dia. E as vitórias, elas também agem na nossa vida de modo diferente. Nós precisamos aprender a olhar tanto a derrota como a vitória e aprender a usufruir destes dois dilemas que habitam conosco e, na verdade, eu diria que dilema mesmo é a derrota, porque vencer todos nós gostamos. Mas, dentro do texto bíblico, eu gostaria de chamar a sua atenção
para uma realidade que encontramos aqui. Uma realidade positiva. A terra é boa. Os espias, quando foram ver a terra, eles vieram com essa notícia: a terra é boa. Esta é a primeira realidade que nós precisamos aprender. Mas há uma outra realidade. Se há a realidade da vitória, a terra é boa, também há uma realidade negativa. O povo que nela habita é gigante. Veja o que nos disse exatamente esta leitura bíblica. Existe a sensação de vitória porque a terra é boa, mas também vem logo a sensação da derrota, a sensação negativa, porque não vai dar certo. O povo de lá é poderoso, nós não temos condição. E não tem assim, muitas vezes, sucedido também com muitos homens e mulheres de Deus. Quem sabe você que nos acompanha nesta manhã. Quantas vezes a promessa de Deus para você, aquilo que você anteviu, era coisa boa, era uma terra de fato deleitosa, que manasse leite e mel, mas a conquista da terra exige luta, meu amigo. Exige que você seja forte, corajoso, porque o reino de Deus é para corajosos. O Senhor disse a Josué, lá no capítulo 1, logo no início do livro de Josué: ser forte, ser corajoso, então você vai herdar a terra que o Senhor Deus prometeu. E eu não sei se você perdeu a visão da terra, mas eu quero afirmar ao seu coração que a terra é boa. E você não pode ficar olhando as circunstâncias que vão envolver a luta, porque senão você permitirá que a derrota habite no seu coração. E nós, muitas vezes, quando permitimos que a derrota habite no nosso ser, no nosso coração, na nossa alma, nós vamos ter atitudes parecidas com estas aqui dos espias. Olha, não dá para conquistar a terra, porque nós passamos pelo meio dela e a terra é boa, mas ali tem gigantes. E eles começaram a infamar a terra. A terra já não era mais, como Deus disse, que manava leite e mel. A terra já não é mais deles. Deus disse que daria, mas eles agora estavam olhando para as circunstâncias e começaram então a confessar a sua incapacidade de fidelidade a Deus, a promessa de Deus, e também a sua infidelidade no sentido de ter coragem para ir e conquistar aquilo que Deus estava dando, que era direito deles. E começaram então a ressaltar os defeitos, infamaram a terra, de tal maneira que eles começaram a se inferiorizar, menosprezar diante dos inimigos. Nós éramos aos seus olhos como gafanhotos, e mais, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, isto é, como inseto. Quando a derrota habita com você, quando você assumiu uma atitude de vida de derrotado, você se começa a ver como inseto, como ninguém. Mas eu quero afirmar ao seu coração que você é homem e você pode se tornar homem e também mulher de Deus. Se você assumir o compromisso com Cristo, você é mais que um vencedor. Você poderá habitar com a vitória. A palavra de Deus nos garante. 2 homens, daqueles 12 espias, Josué e Caleb, tinham esta visão de vitória. Voltaram-se para a promessa de Deus. O que é que Deus tem para mim? E eu quero afirmar ao seu coração nesta manhã, meu amigo, minha amiga, que Deus tem para você o que os seus olhos não viram, o que o seu ouvido não ouviu, o que não passou pelo seu coração, pelo seu entendimento. Estas são as coisas que Deus prepararam para aqueles que o amam. Mas você não pode permitir que a derrota seja algo que assumiu o controle da sua vida. Você precisa olhar para o Senhor, porque Ele é o autor e o confirmador da sua fé. E Ele pode te fazer mais que um vencedor. Jesus disse: no mundo vocês terão aflição. O mundo vai ser uma batalha, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em mim, em Jesus, nós somos mais que vencedores. Portanto, levanta-te. Levanta-te da onde você foi derrotado. Nesta batalha em que você não foi um vencedor. Levanta-te, porque tem mais batalha por aí e você pode ser mais que um vencedor em Cristo Jesus. Olhe para Ele. Não olhe para a circunstância. Não olhe para você mesmo. Olhe para o Senhor. Dele vem a nossa força. Olhe para Ele e seja mais que um vencedor em Cristo Jesus. Deus te abençoe.